Se você já se perguntou ou alguém já te perguntou se a LGPD vai pegar, você deve entender do que eu estou falando. O cenário legislativo também não ajuda muito. São medidas provisórias e projetos de lei propondo alterações na LGPD para acabar com o tédio de qualquer empresa ou profissional que lida com dados pessoais. Mas é importante compreender que, independente da vigência da LGPD, a preocupação com a privacidade e a proteção de dados pessoais já é uma realidade aqui no Brasil e no mundo. Motivos não faltam para considerar a adequação à LGPD um importante aliado para a sua empresa ou para os seus clientes. O primeiro deles é a confiança. Mais do que uma questão de compliance, empresas que protegem os dados pessoais estabelecem uma relação de confiança ainda maior com seus clientes, colaboradores, fornecedores e com a sociedade em geral. Uma pesquisa feita na Europa, um ano após a entrada em vigor do GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, mostrou que 75% das organizações que implementaram os requisitos legais tiveram impacto positivo na confiança dos seus consumidores. O respeito com a proteção de dados pessoais se torna assim um diferencial competitivo que cada vez mais a sociedade leva em consideração no momento do consumo. Por isso, muitas empresas já estão exigindo de seus parceiros de negócio adequação à LGPD, seja como forma de obter o diferencial competitivo, seja para evitar casos de reclamações de consumidores ou fiscalização das autoridades. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o impacto nas relações comerciais internacionais. Você já deve ter ouvido falar sobre os fatores que contribuíram para a aprovação da LGPD, e um deles foi a entrada em vigor do GDPR em maio de 2018. Apesar de ser uma lei europeia, ela tem aplicação extraterritorial, ou seja, se aplica também a empresas fora da União Europeia, assim como o Brasil. Sem uma lei de proteção de dados, o Brasil não é considerado pelas autoridades de proteção de dados europeias um país seguro para a transferência internacional de dados pessoais, trazendo fortes impactos econômicos e comerciais. Com a LGPD, o Brasil pode, em breve, passar a compor o rol de países para os quais tais dados podem ser transferidos, mas se a empresa não estiver adequada, poderá perder oportunidades de negócio com empresas de países que já adotam leis de proteção de dados pessoais. As sanções e penalidades também são cada vez mais uma preocupação. Os casos de vazamento de informações pessoais continuam sendo objeto de fiscalização e autuação pelo Ministério Público e demais órgãos de defesa do consumidor, como também de exigências pelos próprios titulares com base nas normas vigentes. Outra oportunidade está relacionada aos novos modelos digitais e inovações tecnológicas. É um risco desenvolver e lançar novos produtos e serviços sem considerar o Privacy by Design, que visa garantir a privacidade do usuário. Existem inúmeras oportunidades de inovação na economia digital e elas devem ser realizadas de maneira responsável, considerando os impactos em toda a sociedade. A LGPD exige mudanças, e não são poucas. Elas envolvem aspectos tanto legais quanto tecnológicos, processuais e de governança e privacidade. É preciso olhar a LGPD como mais que uma questão de compliance. É preciso olhar os benefícios que ela pode trazer na relação das empresas com seus empregados, clientes, fornecedores e terceiros. Olhar as oportunidades de fazer inovações responsáveis, de obter a confiança de clientes e consumidores, de melhorar a relação com países que já têm leis de proteção de dados e garantir a aptidão para a economia digital tão necessária nesses tempos que estamos vivendo.